Após repercussão negativa, teremos reviravolta no caso Maracanã? Será que teremos a semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu lá no Maraca? Também vamos falar da situação de Marlon Freitas e da preparação do Vasco para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu no próximo domingo. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, já manda um salve a todos que estão chegando pela primeira vez, dá uma moral pra gente aí, galera. Estamos chegando a 13 mil inscritos, falta menos aí do que 160 inscritos. Então seria massa ter essa sua ajuda pra gente, essa sua moral. Falando de Vasco, vamos trazer as informações. Primeiro, hoje surgiu a informação, né? O Lucas Pedrosa falou que o Vasco deve, obviamente, dependendo do aval da 77 Partners, buscar uma negociação por Marlon Freitas. A 77 Partners hoje queria em torno, aí, segundo a atenção vascaína, de 3 milhões de euros pelo Marlon Freitas. O que eu acho dessa situação? Acho que o Marlon Freitas é um jogador que se encaixaria perfeitamente, inclusive está sendo titular nesse momento pela equipe do Botafogo. É um jogador que dá dinâmica ao meio de campo. Não acho que seja um jogador igual o Paulinho ou igual o Jair, mas que dá uma dinâmica diferente no meio de campo. E que vale sim esse investimento por parte do Vasco nesse jogador. Como eu falei, o jogador estava sendo titular agora há pouco. Então não sei até que ponto o Botafogo iria se desfazer desse titular, podendo aí ficar um início de Copa Libertadores e até um início de temporada, tem Copa do Brasil daqui a pouco, sem ser um jogador muito importante, né? Até porque o Alan, que é um cria da base do Vasco, que eles têm um pré-contrato, só chega no meio do ano. Mas, enfim, eu acredito que seria um jogador que se encaixaria, até como se fala aí, é um pedido de Ramon Dias e Emiliano Dias, que gostaram do que viram do jogador quando enfrentaram o Botafogo. Mas vamos ver até onde o Botafogo vai estar disposto a negociar esse jogador com o Vasco. Falando sobre Vasco, o Vasco treinou hoje normalmente no CT Moacir Barbosa, mais uma vez visando a partida contra a equipe do Nova Iguaçu. A palavra de ordem é mudança de postura, recuperação de alguns jogadores que estavam fisicamente abaixo. Isso aconteceu principalmente no intervalo entre jogo do Água Santa e do Nova Iguaçu. E o Vasco, nesse momento, também acompanha, né, a equipe do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu que estava jogando contra a equipe do Internacional pela Copa do Brasil, acabou, como a gente já tinha dito aqui a vocês, poupando alguns nomes, como o Xandinho, como também o próprio Bruno, o Carlinhos, mas acabou perdendo por 2-0, 2 gols de Ené Valência, e está eliminado da Copa do Brasil. Agora, as atenções se voltam para enfrentar o Vasco. Ainda sobre esse jogo, a polêmica que rola é sobre o Maracanã. E depois de toda a repercussão negativa, apareceu nota da FERJ, apareceu o Cláudio Castro falando. Primeiro o Cláudio Castro disse que não tinha nada a ver com isso, que o presidente do Nova Iguaçu tinha procurado, juntamente com um deputado, para pedir para jogar, revelando a intenção de jogar no Maracanã. Ele deixou claro que apoiava isso, que ele não tem nada contra o Vasco, blá blá blá. A gente sabe, né? Ano de eleição, apesar de não ser eleição do governo, é uma eleição importante na parte municipal, né? Então, Cláudio Castro tirou o corpo de fora. Falou, olha, comigo eu liberei, blá blá blá. O vídeo chegou até a ficar um pouquinho de fora. Liberei, me procuraram, disse que quero, é bom para o futebol, não tenho nada contra o Vasco. Depois de ter saído aí a nota da reportagem de que o Cláudio Castro teria ficado triste porque o Vasco colocou o nome Maracanã para todos. Ele negou, disse que não. Beleza, eu não esperava algo que ele fosse fazer, eu acho que eu não esperava nem que ele se comunicasse, né? Mas eu também não esperava que ele falasse assim, olha, não gostei, obviamente que ele não vai dizer sobre isso de forma pública. Falando também sobre a FERJ jogou nas costas do Nova Iguaçu.
Jogou o problema nas costas do Nova Iguaçu. Disse assim, ó, o Vasco quando quis jogar no Maracanã, demonstrou a gente que queria jogar no Maracanã. O Nova Iguaçu demonstrou que queria jogar no Raulino de Oliveira. Mas a verdade todo mundo sabe. É que os protegidos da FERJ e do governo não responderam ao Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu não quis esperar e colocou o estádio Raulino de Oliveira como uma opção. As coisas podem mudar porque o governador veio a público dizer que queria que o jogo fosse no Maracanã. O Vasco está querendo aí conversar com o Nova Iguaçu, mas obviamente o Nova Iguaçu estão todos em Brasília, né, onde eles estão enfrentando a equipe do Internacional. Vamos ver o que, é que vai acontecer nos próximos dias, né? E é o que eu sempre digo aqui. A gente tem que fazer zoada, gente. Principalmente quem tem canal. Quem tá assistindo, engajar, porque isso tem que chegar lá em cima. Por isso que eu falo que é muito importante que vocês se inscrevam, compartilhem. Porque se não fizesse zoada, hoje, por exemplo, o André Rizek tava ali falando, Fluminense e Flamengo tá querendo poupar o gramado, blá blá blá. E aí o Eric Faria foi na ponta com ele e falou assim: o Maracanã não é da dupla Fla-Flu. Gostei do posicionamento do Eric Faria, que é um cara que viveu anos e anos na beira do campo, hoje é comentarista, mas viveu anos e anos na beira do campo. E aquela, cara, eu acho que tá na hora de. Se a gente não faz zoada, agora não mais o Vasco. Torcedores, nós torcedores, você que é do Rio, que paga seus impostos, se não fizer zoada por essa questão do Maracanã, cara, é um bem público. Eu tenho que falar que todo dia que isso é um bem público. Tem gente que fala assim, deixa o Maracanã lá. É um bem público, tem dinheiro seu lá, meu amigo. Tem imposto. Então, não pode deixar. A gente tem que continuar fazendo zoada, tem que continuar protestando para que coisas como essas não venham a acontecer mais. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. Até a próxima. E valeu!